Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 29 de julho de 2011. Seguimos agora com as notícias regionais. O primeiro jornal terminou agora há pouquinho. Você viu bastante radical com aquelas manobras de motos lá em frente ao estádio Pacaembu, em São Paulo. Agora é a vez de você se concentrar nas notícias da nossa região. Vamos até às 8 horas da manhã com muita informação e prestação de serviço. A hora certa para você, 7 horas e 30 minutos. A gente começa o jornal de hoje com uma notícia curiosa, no mínimo. Em Taubaté, a onda de roubos e furtos, principalmente de motocicletas, fez aparecer no trânsito da cidade uma nova sinalização. Além das placas tradicionais, o motorista também é alertado sobre o risco de estacionar e depois ser obrigado a voltar para casa a pé. A placa colocada no centro de Taubaté chama a atenção dos motociclistas e os deixa preocupados. Eu vou parar ali mesmo, só que bem trancadinha. Trabalho perto aqui também, né? Toda hora eu tô olhando a moto. Mas fica com medo, né, dela ser roubada? Tem. Receio a gente tem. Ninguém sabe quem colocou o alerta, mas comerciantes confirmam o alto índice de roubos de motos na rua Jorge Winter. Com medo da ação dos bandidos no local, eles não quiseram se identificar. A gente ficou sabendo que roubaram moto e bicicleta aqui da rua, de funcionários aqui da rua. O local tem câmera de monitoramento, mas segundo os comerciantes, não funciona. Teve um rapaz aí que teve sua moto furtada e procurou saber a respeito da câmera e foi informado que a câmera não funcionava. O último balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostrou que Taubaté teve um crescimento de 40% no índice de roubos a veículos no comparativo entre os meses de maio e junho deste ano. A polícia reconhece que a região central é a que mais sofre com este tipo de crime, mas diz que medidas estão sendo tomadas. A frota de automóveis, de motos, aumentou bastante, de forma considerável nos últimos meses. Então, isso também implica nessa questão. E a gente já detectou essa situação, a Polícia Militar já detectou essa situação e tem feito ações preventivas para reverter esse quadro. Ela tem desenvolvido ações, força comunitária, focadas em moto, que a gente chama de cavalo de aço. A maioria das motos, dos carros roubados e furtados, eles são utilizados aí nesses locais para desmanche e para venda dessas próprias peças, né? Apesar dos números e da placa, os motociclistas que precisam estacionar no centro ainda se arriscam. Eu coloquei alarme na moto também, então eu acho que eu tenho uma segurança a mais em deixar ela aqui. Todo lugar tem roubo, não é só aqui. Em Taubaté, todo lugar tem roubo. Olá, muito bom dia para você. Até às 8 horas da manhã você pode participar do Acontece Regional com sugestões de matérias, críticas ou comentários. Mande um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Agora 7h33. 2 quilos de maconha foram apreendidos em Taubaté pela Polícia Militar. A droga estava com um homem que foi preso no bairro Esplanada Santa Terezinha. Os policiais encontraram ainda munição e uma balança para a pesagem do entorpecente. Em Jacareí, outras 5 pessoas também foram presas acusadas de tráfico. Com elas, a polícia encontrou maconha, cocaína, crack, munição, dinheiro e vários celulares. Acerte o seu relógio, 7h33. São Sebastião tem sido a preferida das quadrilhas especializadas em furtos a caixas eletrônicos. Os bairros da costa sul da cidade são os campeões de ocorrências. Esta semana foram 2 ataques em menos de 24 horas. Em São Sebastião, que concentrou o maior número de ocorrências, os 8 ataques a caixas eletrônicos ocorreram nos últimos 3 meses, desde abril. Vários bairros se tornaram alvos das explosões e furtos, entre eles Porto Grande, Camburi e Juqueí. Na madrugada da última quarta-feira, na avenida principal de Maresias, costa sul da cidade, as imagens mostram o ato de ousadia da quadrilha. A explosão no local, que abriga o equipamento, foi tão forte que as peças foram lançadas para várias direções. A porta do cofre foi parar no muro do hotel, próximo à agência. O dispositivo de tinta foi acionado, mas estima-se que cerca de R$85 mil tenham sido levados. A ação mais recente ocorreu nesta quinta-feira, a cerca de 200 metros da ocorrência do dia anterior, na mesma avenida. Assim como das outras vezes, os bandidos agiram durante a madrugada. Só que no lugar de explosivos, eles utilizaram como arma o maçarico.
Apesar do estrago, a operação do bando fracassou. De acordo com o delegado assistente da seccional de São Sebastião, a dificuldade para identificar os autores do crime torna a investigação mais trabalhosa, já que os pontos escolhidos são distantes e com pouca circulação de pessoas. 100% dos casos, praticamente, os locais são ermos, os casos ocorrem durante a madrugada. A população pode ajudar? Com certeza. Nesses casos, a rapidez, né, para a realização de um cerco e uma possível prisão em flagrante desses autores, ela é muito importante. Quem passar de madrugada, por exemplo, visualizar perto de um caixa automático, fumaça, ligue, porque pode ser feito um cerco e ser feita essa prisão em flagrante. O tenente da Polícia Militar levanta outro impasse para a captura dos criminosos: a extensão e estrutura do município. Na região da costa, nós temos uns 70 quilômetros, né, de extensão de litoral e nós temos muitas serras, né? Então isso dificulta um pouco para deslocar de Maresias, por exemplo, a Cambori, são 30 minutos em velocidade normal. Em alta ou baixa temporada, a insegurança de quem presencia de perto cada notícia sobre o assunto aumenta. Está sendo, né, direto, todo lugar, né? A gente fica meio apavorado. Agora é moda, né? Agora, né? Roubar a caixa eletrônica. E a população nos ajuda muito através do telefone 190 e do telefone 181. Quando chega pra gente estratifica para poder colocar a viatura no lugar certo. 7 horas e 36 minutos, hora das condições das estradas. Vamos ver como está a Via Dutra neste momento. Você vê aí o limite de São José dos Campos com Jacareí, quilômetro 157, trânsito intenso nos dois sentidos, mas fluindo bem. Não há lentidão, não há congestionamento. Problemas o motorista enfrenta somente em Guarulhos, no quilômetro 221, sentido São Paulo, onde há 1 quilômetro de trânsito parado por causa do excesso de veículos. A gente vê aí o retão de Jacareí sem problemas também, com trânsito fluindo nas duas direções. No complexo Carvalho Pinto Ayrton Senna, você vê aí ao fundo a cidade de Guarulhos, ao quilômetro 19, acesso ao aeroporto internacional de Cumbica, com trânsito tranquilo também nesta manhã, tempo bom e boa visibilidade. Tamoios, Oswaldo Cruz, Dom Pedro I, Floriano Rodrigues Pinheiro não apresentam problemas. No rodízio paulistano, se você vai a São Paulo, hoje não rodam no centro expandido da capital paulista veículos com placas finais 9 e 0. Saiba agora os locais fiscalizados hoje no trânsito de São José dos Campos por radares móveis. Na Zona Leste, tem radar na Avenida dos Astronautas. No centro, os radares foram instalados na Avenida Sebastião Galberto e na Avenida Francisco José Longo. Na região norte, a fiscalização ocorre na Avenida Pico das Agulhas Negras. E veja a seguir, novas regras acabam com um período de carência na troca de plano de saúde. Mudança deverá beneficiar 12 milhões de pessoas no país. Agora são 7 horas e 38 minutos, o Acontece Regional volta já.